aqui é Cris Franklin. Hoje eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Você sabe que eu adoro te fazer perguntas. Às vezes eu faço algumas perguntas que, se você parar pra analisar, são perguntas que eu faço pra mim mesma. E também são perguntas muito incomuns, né? Tipo, dificilmente alguém vai chegar pra você e te fazer algumas perguntas que eu, às vezes, te faço aqui no canal. Mas isso é uma forma da gente estar sempre presente, né? Sempre presente pros desafios que a vida vem e coloca em cima da gente pra gente enfrentar, e a gente tem que enfrentar desafios. A vida é feita de desafios. Se você não enfrenta desafios no seu dia a dia, significa que alguma coisa tá errada na sua vida, porque a vida é simplesmente feita de desafios. E a gente, tanto eu quanto você, a gente tem que aprender a desenvolver a habilidade em passar por esses desafios, em superar alguns desafios quando a gente não tem, quando a gente perde, às vezes alguns desafios na vida a gente perde, né? Inevitável. E outros a gente ganha. Então a gente tem que saber lidar sobre isso, preparar o nosso mindset, fortalecer o nosso mindset para lidar com os desafios da vida, porque eles são inevitáveis. Agora a pergunta é, como é que você é? Como é que você é? Não é nem como é que você age, tá? Como é que você é quando você tá sob pressão? Como você tá sob pressão na sua vida? Como é que você é? Você já parou para observar? Em alguns momentos da nossa vida a gente age muito sob pressão, né? Às vezes o nosso negócio tem algumas fases que a gente se sente muito pressionado. Tem gente que se sente muito pressionado o tempo todo, constantemente. Mas essa pergunta é qual que é o seu estado de ser quando você está sob pressão? Independente se essa pressão é uma pressão ocasional ou se ela é muito consistente, constante na sua vida, mas a resposta é muito importante. Como que é o seu eu quando você está sob pressão? Será que você age da mesma forma? Será que você está tendo domínio? Será que você tem presença? Será que você raciocina legal quando você tá sob pressão? Ou é tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado e você sai da minha frente que eu tô estressado, que eu tô tenso, é muita coisa, que a gente sai explodindo e tipo jogando ferrões, né, pra tudo quanto é lado. É uma resposta não tão simples, porque ela depende que a gente assuma um certo tipo de eu, porque quando a gente tá sob pressão, realmente nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Mas é uma resposta que a gente tem que buscar. É uma resposta que a gente tem que buscar, que a gente tem que estar presente. Então, quando você estiver sob pressão, independente se é uma pressão ocasional ou constante, você tem que identificar que você está numa pressão, você tem que identificar que você está vivendo um momento de pressão, uma fase de pressão na sua vida, porque quando você identifica, você fica mais presente para o seu eu, de como que você age sob essa pressão. E a gente tem que desenvolver a habilidade em passar por situações de pressão na nossa vida. A gente tem que desenvolver a habilidade. Eu passo por muitos momentos de pressão no meu negócio. Vários momentos que eu me sinto pressionada. E isso é normal, não tem como a gente querer fugir disso. Mas mais importante do que querer evitar momentos de pressão, aquela coisa toda, é a gente entender como que é o nosso eu. Como que é o nosso eu quando a gente está vivendo uma vida que a gente se sente pressionado pela vida. E isso é inevitável. Por mais que a gente lute, estude, trabalhe, vá atrás, é inevitável, independente de quem seja. Você pode ser a pessoa que está na maior dificuldade ou a pessoa mais bem-sucedida do mundo, que a gente tem que saber lidar quando a gente está em momentos de pressão, assim, vivendo sob pressão, né? Como que é você quando você está vivendo sob pressão? E é um desafio para mim também, eu, Cris, falando, tá, diretamente, assim, um pouco mais pessoalmente com você. Não é tão simples, às vezes a gente age de uma forma que a gente não queria agir, né? E a gente tem que estar presente para isso, para a gente identificar as nossas falhas, a parte que a gente pode melhorar quando a gente está em situação de pressão na vida, e a gente otimizar a nossa estrutura de ser nesses momentos. E aí fica, não sei se você sabe responder, até pra mim, eu confesso pra você que até pra mim às vezes é um pouco complexo responder diretamente como que eu sou na verdade em momentos de pressão, de alta pressão, que a gente tá assim, que a gente tá meio estressado, tenso, que tem tensão no meio, estresse. A gente tem que estar presente para isso, identificar. Um dos exercícios que eu mais faço é identificar que eu tô nessa fase
que eu tô passando por esse momento e tentar estar presente para a forma de ser, como que eu tô lidando com isso. Essa é a forma que eu tenho trabalhado no meu dia a dia para tentar melhorar, para ser cada vez melhor passando por fases de tensão da vida. E você? Como é que você é? Você consegue identificar? Você acha que é fácil, é complexo, é difícil identificar momentos de pressão, que é uma coisa que inevitavelmente todo ser humano passa, então a gente tem que aprender a lidar com essa bendita dessa fase de pressão, tá bom? Então é isso, deixe seu comentário aqui abaixo, queria te pedir também para compartilhar esse vídeo, me ajudar a compartilhar essas mensagens, que eu tô aqui todo dia com você, a gente fazer que essas mensagens cheguem ao maior número de pessoas. Deixe seu comentário também, ele é muito importante para mim, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!